WhatsApp, você já pode compartilhar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas serão alcançadas e nós poderemos orar por mais pessoas ainda nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus fale ao nosso coração essa noite. E hoje a nossa conversa é bem simples, é um assunto bem tranquilo, é um assunto que não gera polêmica nenhuma, que não gera inquietação nenhuma, é um assunto que a família tem o prazer de sentar à mesa, ou mesmo no grupo da família, ou no grupo da igreja, no grupo de amigos, é um assunto bem tranquilo, bem suave, que é a questão da política ou questão de políticos. Não é assim, né, queridos? Nada tem despertado mais paixão e ódio do que a política. Quando se trata de política, de posição da esquerda, posição da direita, se nós somos do centrão, se nós somos da esquerda, da centro-esquerda, centro-direita, se nós somos desses ou somos daquele candidato, nós percebemos o quanto que isso tem gerado paixão e ódio em nossos dias. Ainda mais diante da realidade dessa pandemia, dessa crise na saúde, essa crise nas finanças, essa crise que alcança os nossos lares, alcança as nossas famílias. Nós percebemos o quanto que isso tem afetado a cada um de nós e o quanto que nós passamos a politizar todas as coisas. Então, tudo hoje é politizado. Por exemplo, quando falamos do culto presencial ou culto apenas online, nós não levamos em conta a saúde, nós apenas consideramos as questões políticas, as posições partidárias. Então, este assunto tem despertado em muito a paixão e o ódio de todas as pessoas. É uma paixão, ódio, que mexe com nossas emoções, com nossa razão, influencia nossas relações e decisões. Mas preste bem atenção, mas pouco desperta nossa espiritualidade. Então, quando se fala de política, isso mexe com as nossas emoções. Isso traz um certo peso e nos leva a pensar, e isso mexe com a nossa razão. Os relacionamentos são influenciados, as nossas decisões, as nossas escolhas são influenciadas pela questão da paixão ou ódio em relação à política. Mas pouco desperta sobre a nossa espiritualidade. Então, quando se fala desse assunto, quando se trata desse tema, pode mexer com todas as áreas da nossa vida, mas infelizmente pouco tem despertado quanto à nossa espiritualidade. Por gerar tanta polêmica e discussões, não concebemos a possibilidade de ligá-la à prática espiritual. É interessante isso, porque política parece que se tornou um assunto tão polêmico e tão discutido, que se torna algo parece distante da nossa espiritualidade. Parece que não tem como ligar a prática da política, a prática da questão, tudo que tem acontecido em relação aos partidos, aos políticos, com a nossa espiritualidade. Então parece que nós não conseguimos juntar as coisas. Queridos, mas a minha intenção hoje à noite aqui, nesse pouco tempo que nós temos da palavra de Deus e oração, nós não queremos entrar na questão do envolvimento do cristão com a política. Se é certo ou não, se deve ser incentivado ou não. Na nossa posição política, na nossa posição a de calvinistas, da igreja presbiteriana, nós percebemos que o próprio Calvino fala que é uma santa vocação. Então, um cristão ser político, ele é vocacionado com uma santa vocação. Mas não é esse o assunto que eu quero conversar com vocês, não é essa a intenção. A intenção é despertar a cada cristão sobre a sua natural relação com a política, ou melhor, com os seus governantes, que é a oração. Qual é a relação mais natural que você e eu, como cristãos, devemos ter em relação à política? É defender partido A? É defender partido B? É se posicionar? É se omitir? Não. A relação mais natural que você e eu, que andamos com Deus e queremos fazer a vontade dele, é exatamente a prática da oração. Quando nós pensamos em relação aos governantes, aqueles homens e mulheres que estão no poder, a nossa relação primária com tudo isso é a prática da oração.
Orar por homens e mulheres que estão no poder não é uma escolha firmada em posição partidária ou em uma confiança em fulano ou ciclano. Presta atenção nisso. Então não é porque orar por homens e mulheres revestidos de poder, de autoridade, não é porque eu vou orar porque eu sou a favor do A e sou contra o B. Mas não é em relação ao partido. Eu oro porque o partido A, o partido B é melhor que o C. Não. Mas é uma demonstração de confiança no governo soberano de Deus. Então, por que que nós somos chamados e vocacionados à prática da oração? Por que que a nossa relação primária com a política é exatamente a oração? Não porque nós somos partidários, não porque nós somos seguidores de homens ou mulheres que são revestidos de poder, de autoridade, não. Não é porque A ou B está governando, mas porque nós cremos num governo soberano de Deus. Porque nós cremos que Deus é que governa sobre todas as coisas, que Deus tem o coração de todos nas mãos dele. Olha que interessante o que fala o Salmo 20, versículo 7 ao versículo 9. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, aqui o salmista, o salmo todo é oração em favor do rei. Mas quando ele faz a oração em favor do rei, ele fala em quem ele realmente confia. Não é que ele confia na figura do rei, mas ele confia num Deus soberano que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida do rei. Olha como ele termina o versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Então, por expressar uma confiança no Deus soberano, o Deus que governa sobre terra e céus, o Deus que governa sobre a vida do salmista e também governa sobre a vida do rei, por crer nessa realidade, ele se coloca em oração em favor da vida do rei. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Então, por confiar em Deus, por confiar na soberania de Deus, ele é conduzido a orar pela vida do seu rei. Queridos, olha o que diz Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o coração do rei está nas mãos de Deus. É Deus que governa sobre o coração do rei. É Deus que é Senhor sobre o coração de todos os homens e todas as mulheres investidas de autoridade. É Deus que constituiu toda a autoridade. E quando nós falamos isso, a Bíblia fala isso, constituiu toda a autoridade, é exatamente a posição, não a pessoa. Não é Deus que coloca aquelas pessoas ali, mas Deus instituiu a liderança, instituiu toda a autoridade. Então, todo homem que ocupa aquele cargo, ele se torna uma autoridade. Mas este Deus está comandando o coração de todos. E olha o que diz: o coração do rei está na mão do Senhor. E este, aqui nós aprendemos lá, o mais próximo é o Senhor. Então o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. É Deus que governa. É Deus que conduz o coração do rei. É Deus que conduz aqueles homens e aquelas mulheres investidas de autoridade. Assim como as decisões dos governantes afetam o nosso dia, as nossas orações interferem nas decisões deles cada dia. É interessante o quanto nós sabemos disso, a primeira parte, que a decisão de cada governante, de cada homem ou mulher revestidos de autoridade, cada atitude, cada decisão, cada escolha deles refletirá diretamente no nosso dia a dia. Nós sabemos isso, mas o que nós esquecemos muitas vezes é que as nossas orações também interferem nas decisões deles cada dia. Se nós cremos que Deus tem o coração do rei nas mãos dele, se nós cremos que Deus é soberano e a vontade dele é que prevalece, nós então entendemos que quando nós oramos pelos nossos governantes,
É Deus que vai agir sobre eles e as nossas orações irão interferir nas decisões tomadas pelos líderes. Queridos, o texto da primeira carta de Timóteo, o texto mais conhecido em relação a isso, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, vai mostrar uma atitude necessária nossa, uma atitude nossa que é agradável e aceitável diante de Deus. E vai mostrar 3 razões pelas quais você e eu devemos ter esta atitude. Então leia comigo 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui nós encontramos então o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo e exortando aquela igreja que o apóstolo Paulo, que o jovem Timóteo pastoreava, a igreja de Éfeso, que aquela igreja pudesse então assumir um compromisso dela natural em relação aos homens e mulheres revestidos de autoridade, que era exatamente a prática da oração. E nós temos que lembrar que naquele período, queridos, havia uma perseguição da liderança política que perseguia os cristãos. Havia uma opressão grande das lideranças políticas em relação àqueles que eram chamados do caminho, aqueles que assumiam compromisso com Cristo Jesus. Nós sabemos que havia uma grande cobrança de impostos, que havia uma exigência do governo e ali todo mundo era submisso a essa autoridade. E então, nesse contexto da época, o apóstolo Paulo exorta a toda a igreja a uma prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os reis e de todos que se acham investidos de autoridade. E aí é interessante como que o apóstolo Paulo exorta isso. E aí então ele coloca tudo numa questão de um termo de imperativo, de ordem, para que eles pudessem praticar essa atitude. Então ele diz assim: exorto que se use a prática. É como se numa pregação, num sermão, ele olhasse nos nossos olhos, mesmo reconhecendo a nossa condição, mesmo sabendo o quanto nós somos oprimidos pelos governantes, o quanto que os homens que revestidos de autoridade deixam muito a desejar. Mesmo assim, o apóstolo Paulo está pregando como se estivesse olhando nos nossos olhos e declarando: eu exorto vocês, eu chamo a atenção de vocês, eu coloco como uma ordem para vocês, que vocês usem a prática da súplica, da oração, da intercessão, das ações de graças. E ele continua: em favor de quem que o apóstolo Paulo quer que a gente pratique essa realidade da oração? E ele começa dizendo: em favor de todos os homens. Então, primeiro o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que todos nós temos uma relação natural com a oração, que é orar por todos os homens. Nós oramos uns pelos outros, nós intercedemos uns pelos outros. Mas não somente isso, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Primeiro, todos os homens. Nós não fazemos acepção, nós oramos por todos. Em favor dos reis. E aí, mais uma vez, ele usa a expressão todos. E todos os que se acham investidos de autoridade. Aqui ele não fala somente aqueles que estão a favor do povo, aqueles que são do partido que o povo compartilha das mesmas ideias, dos mesmos valores. Não. Ele nos ensina que nós devemos orar por todos, seja Bolsonaro, seja Lula, seja o Edinho, seja o Dória, quem for, quem estiver investido de autoridade, não importa a nossa posição política, não importa a nossa visão em relação a eles.
O que nós temos que ser uma relação natural com a política é orarmos por todos os homens e por todos que são investidos de autoridade. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o senhor me perdoe, mas dessa forma que governa, os valores que tem, ele nem vai receber a minha oração. Queridos, mas por que que o apóstolo Paulo está nos exortando à prática da oração? Ou para que, como o próprio apóstolo Paulo utiliza, para que nós devemos praticar a oração, a súplica, a intercessão e a ação de graça em favor de todos os homens investidos de autoridade? E aqui o apóstolo Paulo dá 3 motivos para que você e eu oremos por todos aqueles investidos de autoridade. Primeiro motivo, para que vivamos vida tranquila e mansa. Para que você e eu possamos viver uma vida tranquila e mansa, nós devemos orar pelos nossos líderes. Esse primeiro ponto do apóstolo Paulo, aqui nós vamos ver em cada ponto o comentário de João Calvino, que é exatamente o teólogo que mais influencia a doutrina, a teologia da igreja presbiteriana. Então, primeiro ponto, quando o apóstolo Paulo fala para orarmos, para termos vida tranquila e mansa, isso o apóstolo Paulo está se referindo à nossa segurança e os nossos direitos. Olha o que João Calvino comenta sobre esse texto. Pois os magistrados estão armados com a espada, a fim de nos manter em paz. Se eles não restringissem a dureza dos homens maus, todo lugar estaria cheio de roubos e assassinatos. A verdadeira maneira de manter a paz é, portanto, quando cada um obtém o que é seu, e a violência dos mais poderosos é mantida sob restrição. É óbvio que você vai ler um comentário como esse e vai dizer assim, pastor, mas o senhor me perdoa, mas nos nossos tempos não é isso que acontece. Mas, queridos, eis a razão pela qual nós devemos orar para que as coisas possam ser dessa maneira. Então, o Calvino entendia que na mão dos magistrados, da autoridade, está exatamente o poder de manter a segurança e também de manter as coisas em ordem e também dar condições de termos os nossos direitos. É o que ele fala aqui. A maneira de manter a paz é que cada um obtenha o que é seu. Então, aqueles que querem praticar a violência e tirar o que é nosso, e cabe então aos magistrados praticar a possibilidade de termos segurança e direito. Então, a primeira razão que nós devemos orar é por nossa segurança e direitos, para que tenhamos vida tranquila e mansa. Mas a segunda razão que o apóstolo Paulo nos ensina é para que vivamos com toda piedade. Olha que João Calvino comenta sobre isso. O segundo fruto é a preservação da piedade, ou seja, quando os magistrados se dedicam a promover a religião, a manter a adoração a Deus e a cuidar para que as sagradas ordenanças sejam observadas com a devida reverência. Ou seja, aqui também nós oramos para que a nossa espiritualidade possa ser preservada, para que a nossa espiritualidade possa ser praticada. E aqui é um principal motivo que nós temos nesse contexto de pandemia para nós orarmos. Porque é uma grande discussão se o governo tem mandado fechar as igrejas por perseguição religiosa ou por questões sanitárias. Então, quando nós vivemos hoje esse contexto de politização de tudo, e aí nós achamos que tudo é perseguição, tudo é privação, tudo é isso ou é aquilo, e aí então nós entendemos que também cabe ao magistrado, aqueles que são revestidos de autoridade, também cabe a eles a questão de dar a nós o direito de praticarmos a nossa espiritualidade. E na nossa Constituição se dá esse direito a nós. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de religião. Ninguém pode impedir isso. E aí nós entendemos, queridos, que neste momento nós olhamos então a resposta que está sendo dada, essa proibição do culto presencial, exatamente por uma questão sanitária.
Mas também cabe a nós continuarmos orando para que nós possamos ter essa liberdade, para que tudo melhore, para que tudo passe, para que tudo se estabilize e o mais breve possível nós possamos congregar de novo como igreja, para que nós possamos praticar a nossa fé, a nossa adoração a Deus e cuidar das coisas sagradas e das ordenanças observadas com devida reverência. Então, por que que nós oramos? Para que vivamos com toda piedade. Então, para que a nossa espiritualidade possa acontecer. Porque a partir do momento que surgir um tipo de governo que possa oprimir a religião, oprimir a fé, perseguir os cristãos, como acontece em boa parte do mundo, e aí então é muito por negligência nossa de oração. Então, ore para que você possa praticar a sua espiritualidade. Mas terceira lição, para que vivamos respeito. Olha que diz Calvino: o terceiro fruto é o cuidado da decência pública, pois é também tarefa dos magistrados impedir que os homens se abandonem à imundície brutal ou conduta flagrante, mas pelo contrário, promover decência e moderação. Aqui é uma questão de ordem e decência. Então, que as coisas se mantenham em ordem e decência, para que não venha, como Calvino aqui utiliza a expressão dele, para que os homens não abandonem, se entreguem totalmente à imundície brutal e à conduta flagrante, para que os homens não venham se entregar por completo à prostituição, à total imundície, à total depravação. É papel, então, das autoridades, dos magistrados, que se mantenha a ordem e decência. Então, se nós queremos viver uma vida de respeito, cabe a nós orarmos por aqueles que são revestidos de autoridade, para que eles possam governar de tal forma que nós possamos viver com ordem e decência. Então, para que vivamos por nossa segurança e direitos, nossa espiritualidade e ordem e decência. Então, aqui 3 razões pelas quais nós devemos orar, a sermos exortados à prática da oração, da súplica, da intercessão, de ação de graças, em favor de todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo conclui com esta outra razão: isto é bom e aceitável diante de Deus. Então, por que que nós oramos por todos aqueles que são revestidos de autoridade? Para que possamos viver a nossa segurança e direitos, a nossa espiritualidade e a ordem e decência. Mas, principalmente, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Para que nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso é bom e aceitável. Isso agrada ao coração de Deus. Isso mostra a nossa devoção e a nossa dependência total de Deus. Então, quando eu oro por aquele que está revestido de autoridade, não é porque a minha confiança é depositada nele, mas é porque a minha confiança é depositada em Deus. E eu sei que Deus está no comando, Deus é soberano, e a partir dessa realidade, quando eu oro, é Deus que governa, é Deus que orienta os governantes, é Deus que tem o coração do rei nas mãos dele, e basta uma palavra de Deus, o coração do rei se inclina na presença de Deus. Que nós assumamos este compromisso, independente da visão partidária, da posição, independente se nós gostamos ou não de política, queridos, a nossa relação natural, primeiro ponto em relação à política, é orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Que Deus nos ajude e que Deus motive o nosso coração a cada dia para orarmos. A situação está horrível, está complicada, a situação está ruim, está tudo fora do lugar, está errando os governantes, tudo bem. Qual que é o nosso primeiro papel? A oração, a intercessão, a ação de graças, a súplica em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que estão investidos de autoridade. Que nós possamos orar por todos,
aqueles que têm nos governado. Amém, igreja? Então, que isso desperte o nosso coração